E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vamos então à resolução dessas questões, né, da lista de propriedades específicas da matéria e também de substâncias puras e misturas. Bora lá então. Questão do Enem de 2019, para pessoas privadas de liberdade, né, PPL. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Qual teste listado permite detectar a irregularidade? Bom, meus queridos, nós sabemos que uma das propriedades específicas dos materiais é a densidade. Tá? A densidade nada mais é do que a massa de um certo material dividido pelo seu volume. Então nós temos aqui a densidade é a massa dividido pelo volume. Então existe um padrão para a densidade do leite. E se você acrescentar algo nessa amostra de leite, você vai adulterar esse padrão. Porque você está aumentando a massa e também está aumentando o volume. Consequentemente, você vai alterar a densidade. Então, o teste de densidade é um teste muito bom para você descobrir se essa amostra de leite está adulterada ou não. Tá? A determinação da cor não é um teste bom para isso, porque a adição de açúcar não vai alterar a cor do leite. A medida da turbidez também não é um teste razoável para isso, porque o que é turbidez? Turbidez, a gente vai ter um parâmetro de um líquido que está totalmente incolor até um líquido que está totalmente opaco. Então, para a gente medir isso aqui, isso seria a medida de cor. Então, e também de turbidez, aliás. Então seria um fator muito bom para ver esse teor de açúcar que foi adicionado. A determinação do pH é algo que talvez você ainda não viu a relação sobre isso, mas o pH não seria porque o pH ele mede, tá, a acidez, a alcalinidade das substâncias. O açúcar não altera tanto isso no leite. E a condutividade também não seria uma medida ideal, você não viu isso ainda, talvez, mas é porque o açúcar não é uma substância que altera muito a condutibilidade, porque ele não é iônico. Tá? Isso vai ser visto em aulas posteriores. Ok? Mas a resposta certa é a medida da densidade. Bora para a próxima então. Pessoal, nessa questão número 2, questão do Enem, tá? Ele vai falar para a gente que um comprador quer adquirir algumas moedas de cobre. E ele tem uma oferta de 4 moedas e ele quer saber se essas moedas são de cobre. Se for de cobre, ele vai comprar. Se não for de cobre, ele não vai comprar. E o texto traz para a gente qual que é a densidade do cobre. Tá aqui, ó. A densidade do cobre metálico é 9 gramas por centímetro cúbico. A densidade, tá, do cobre é 9 gramas por ml, que é a mesma coisa que 9 gramas por centímetro cúbico. E aqui ele tem algumas provetas que ele vai fazendo, uma proveta, aliás, que ele vai fazendo um teste. E ele diz que essa proveta, inicialmente, ela tem aqui um volume de 5 ml de água. Tá aqui, ó, 5 ml de água. Bom, quando então ele colocou a moeda A, a primeira delas, o volume foi para 7 ml. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o volume dessa moeda é 2 ml, né? Porque 7 menos 2 vai dar 5. Então, calculando aqui, ó, o volume, a densidade da moeda A é a massa da moeda A dividida pelo volume.
E nós temos que a massa da moeda A está aqui, ó, é 26 gramas. Então, 26 gramas dividido pelo volume da moeda A, que nós acabamos de ver que é 2 ml, vai me dizer se essa moeda é de cobre ou não. 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, a densidade da moeda A é 13 gramas por ml. Isso mostra para mim que essa moeda A não é cobre, porque a densidade do cobre é 9 gramas por ml. Então, a AA ele não vai comprar. Então, essa daqui não pode ser, nem essa, nenhuma que tenha A pode ser uma alternativa correta. E vamos fazer a mesma coisa para a amostra B. Então, a densidade da moeda B vai ser a massa da moeda B dividido pelo volume da moeda B. A massa está aqui, ó, é 27 gramas da segunda moeda, que é a B. Então, 27 gramas dividido pelo volume dessa moeda B. A moeda B foi colocado nessa proveta quando antes ela tinha 7 ml. E quando colocou a moeda B, ele foi para 10 ml. Então, qual que é o volume da moeda B? 3 ml, né? Então, aqui eu tenho 3 ml como volume da moeda B. E aqui nós temos 27 dividido por 3 é 9. Opa, quer dizer que a moeda B ela é de cobre, porque ela tem a mesma densidade que o cobre aqui. Então, pode ser essa alternativa e pode ser essa daqui. Então, já eliminamos mais uma. Só ficou duas alternativas. Ou vai ser a B, ou vai ser a D, ou vai ser a C. Então, vamos calcular a densidade da moeda C. A densidade da moeda C vai ser a massa dessa moeda C dividida pelo seu volume. Em que nós temos a massa da moeda C é 10 gramas. 10 gramas dividido pelo seu volume. Olha só o volume da moeda C. Quando colocou ela, o volume foi para 12 ml. Só que era 10, então o volume dela é 2 ml. E aí, a densidade dessa moeda C vai ser 5 gramas por ml. 10 dividido por 2 é 5. Então, essa moeda C não é de cobre. Então, só sobrou aqui a primeira opção. Tá, vamos conferir, vamos calcular a densidade, né? A densidade da moeda D vai ter que dar 9. Vamos conferir. A massa da moeda D é 36, aqui a última, né? A quarta, é 36 gramas. E o volume dela? Bom, o volume estava em 12. Quando colocou a moeda D, foi para 16. Então, qual que é o volume da moeda D? 4, né? Porque 16 menos 12 é 4. Então, aqui nós temos 4 ml. E então, nós temos aqui 36 dividido por 4 é 9 gramas por ml, provando nessa questão que a moeda D ela é de cobre. Então, a moeda B e a moeda D, que é de cobre, essa é a alternativa correta para essa questão. Pessoal, continuando aqui a terceira questão. Associe corretamente o estado físico das substâncias 1, 2, 3 e 4, citadas na tabela abaixo, a temperatura de 40 graus. Então, preste atenção nesses exercícios que pede para você determinar um certo estado físico. Ele vai te dar uma temperatura para você comparar essa temperatura com as outras. Então, nós temos na primeira opção, nós temos aqui o éter etílico. Então, o éter etílico ele deu para a gente, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui nós temos que traçar uma reta. E aqui você coloca o ponto de ebulição e o ponto de fusão. No caso aqui do éter, é menos 116 e 34. Para qualquer substância em que você tenha uma temperatura abaixo da fusão, ela vai ser sólida. Entre a fusão e a ebulição, ela vai ser líquida. E acima da ebulição, ela será um gás. Nesse caso, o 40 graus vai estar na onde? No caso do éter etílico. Vai estar aqui, ó, acima da temperatura de ebulição. Por isso, essa substância 1, ela é um gás. A segunda
nós temos aqui o clorofórmio, A2. Então, vamos fazer a mesma coisa para o clorofórmio. Tá? Você traça uma reta e aí você coloca temperatura de fusão aqui embaixo e a de ebulição ali em cima. No caso do clorofórmio, a de fusão é menos 63 e a de ebulição é 61. Onde é que vai estar a temperatura de 40 graus? Vai estar abaixo de 61, né, e acima de menos 63. Então o clorofórmio ele é um líquido, olha só, está abaixo da ebulição e acima da fusão. Então o segundo, que é o clorofórmio, ele é um líquido na temperatura ambiente. Vamos analisar para o terceiro composto desse grupo aqui. A mesma coisa, né? A gente faz uma reta. E aqui nessa reta você coloca as duas temperaturas mais importantes, que são propriedades específicas da matéria. No caso do ciclobutano, nós temos menos 127 e menos 31. 40 é acima de menos 31. Então ele é um gás na temperatura ambiente. Na temperatura de 40 graus, desculpe. Na temperatura de 40 graus ele é um gás. E o último é o fenol. Né, o fenol. Então nós temos aqui uma reta também para o fenol. E aí você coloca a temperatura de fusão e a de ebulição. No caso do fenol, a de fusão é 43 e a ebulição é 183. Então 40 está abaixo de 43, portanto o fenol ele é sólido na temperatura de 40 graus. Esta é a resposta certa para essa questão. Questão de número 4 do Enem de 2009. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído por 96% de álcool puro, tá aqui ó, 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses compostos são dadas pela tabela. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o combustível adequado somente os postos. Bom, então nós temos que lembrar que densidade é uma propriedade específica da matéria, e ela é a massa dividida pelo volume. Então, se um material ou se uma mistura em sua proporção estiver com a densidade esperada, aquela matéria é aquilo que eu espero ser. Se aquela densidade estiver fora deste padrão, então aquela matéria, aquela mistura, não é aquilo que eu espero ser. No caso do posto, né, existem alguns postos que adulteram as suas amostras de álcool hidratado, coloca mais água e isso vai alterar a densidade. Bom, então como que eu faço para calcular essa densidade? Olha só, a densidade dessa mistura. Para mim calcular a densidade de uma mistura, eu tenho que levar em consideração a proporção que eu tenho nessa mistura. Neste caso, está sendo dito para a gente que 1 litro de etanol, de álcool hidratado, ele vai ter 96% de álcool e apenas 4% de água. Então já espero pelo dado matemático que o valor da densidade esteja muito mais próximo do valor da densidade do álcool. Então vai ter que estar muito mais próximo aqui de 800. Esse valor de densidade. Mas como que eu calculo a densidade dessa mistura? Bom, olha só, a densidade é a massa dividida pelo volume. Como eu tenho uma densidade proporcional, então eu tenho que levar em consideração essa proporção. O que é isso? Quer dizer que a densidade vai ser, a densidade dessa mistura vai ser a massa
do etanol mais a massa da água, tudo isso dividido pelo volume do etanol e o volume da água. Então, o volume do etanol mais o volume da água. Ok. Agora, ele não está dizendo que a massa, que é que eu tenho 96% de etanol nessa amostra, então a massa de etanol, ela vai ter que levar isso em consideração, ou seja, vai ser a massa vezes a massa de etanol vezes 96%. Por que eu tenho 96% de etanol nessa amostra? Mais a massa da água vezes 4%. Tudo isso dividido pelo volume que nós temos ali. Agora, ele está dizendo que é o litro, né? Nós percebemos que o volume é de 1 litro. Nesse 1 litro eu tenho essas massas percentuais. Então, o volume aqui vai ser 1 litro. E agora eu preciso só das massas para mim calcular essa densidade. Então a densidade vai ser igual. Bom, o exercício está dizendo que eu tenho em 1 litro, eu tenho 96% de etanol. Então você vai pegar o volume, na densidade aqui, ó, eu estou vendo que eu tenho 800 gramas em 1 litro. Então se eu tiver 1 litro de álcool, eu vou ter 800 gramas. Só que nessa mistura, eu tenho 800 gramas, só que não é puro, é 96%. Então eu tenho que multiplicar esse valor por 0,96. Olha só, 96% é a mesma coisa que 96 dividido por 100. Então, por isso que eu multiplico por 0,96. Então eu vou ter ali 800 gramas, que é 96%, mais a água. No caso da água, aqui está me dizendo pela fórmula da densidade que em 1 litro de água eu tenho 1000 gramas. Então em 1 litro, nesse caso da mistura, eu vou ter 1000 gramas vezes 0,04. Por quê? Porque não é 4% de água que eu tenho nessa mistura? Então 4% é 4 dividido por 100, que dá 0,04. E aqui dá 0,96. Ok, então vai ser tudo isso aqui dividido por 1 litro. Essa é a densidade dessa mistura. Uma mistura que tenha 1 litro, que tenha 96% de etanol e 4% de água, ele vai ter uma densidade característica para essa mistura. Tá? E fazendo a conta aqui, todas as multiplicações e somas e divisão, nós vamos encontrar o valor de 808 gramas por litro. Essa é a densidade para essa mistura. 808 gramas para cada litro. Uma mistura que tenha 96% de etanol e 4% de água tem que ter essa densidade. Então a amostra 4, ela encaixa-se muito bem nesse valor. Então, um posto que... Aliás, a pergunta aqui, ó, a partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o combustível adequado, ou seja, com a densidade realmente adequada. O posto 4, com certeza, ele está. Então, pode ser essa daqui, pode ser essa, ou pode ser... As outras, talvez sim, talvez não. Agora, vamos... Como que nós eliminamos as outras? Bom, observa aqui.
96% vai ter que estar mais próximo de 800, porque é o teor que eu tenho de álcool. E o 1000 aqui quer dizer que mais próximo do 1000 quer dizer que eu tenho muita água nessa amostra. Quer dizer que eu coloquei muita água, então esse valor ele passou do 800, muito do 800. Bom, então já elimino aqui de cara esse último aqui, ó, o primeiro, aliás, porque ele está com uma densidade muito alta. Esse 805 está bem próximo de 808, quer dizer, está bem mais próximo de 800. Então esse 5 aqui também está dentro dos parâmetros. Então a resposta certa vai ser essa daqui. A 2 e a 3 eu também vou eliminar porque são valores muito acima do 808. Ou seja, está mais próximo aqui da densidade da água. Quer dizer que nessas amostras, na 1, na 2 e na 3, foi adicionado água. Digamos que é um álcool hidratado aguado. Perfeito? Então, como alternativa correta, nós temos essa primeira opção aqui. A amostra 4 e 5 são aquelas que estão dentro dos parâmetros da densidade calculada. Questão 5, vamos lá, pessoal. Em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, que tem um volume de 20 decímetros cúbicos, cheia de barras de um certo metal. Considerando que um adulto de peso médio, 70 quilos, pode deslocar com uma velocidade, no máximo, o equivalente ao seu próprio peso, indique qual o metal contido na mala, observando os dados da tabela. Bom, então, um indivíduo ele só consegue correr levando o seu próprio peso, ou seja, o peso desse metal nessa maleta, ele vai ter que ter uma massa de 70 quilos. E ele deu o volume dessa maleta para a gente, que é 20 decímetros cúbicos. Que pelos dados eu consigo entender que são 20 litros. Que é a mesma coisa que 20 mil centímetros cúbicos. Ok. Então eu quero saber qual que é o material que estava ali. Bom, densidade é a massa dividida pelo volume. A densidade aqui é 70. Como aqui está em gramas, então vamos colocar esse valor que está em quilogramas também em gramas. Então 70 quilos é 70 mil gramas. Esse valor dividido por... Aqui também está em centímetros cúbicos, então vamos colocar 20 mil centímetros cúbicos. Colocou todo esse monte de zero só para cortar, né? Corta. Ficamos aqui com 7 dividido por 2. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter 7 dividido por 2 é 3,5. Bom, então a densidade encontrada aqui é 3,5 gramas por centímetro cúbico. Como o valor deu 3,5 gramas por ml, a densidade que mais se aproxima desse valor, aqui na tabela dada, é a densidade do alumínio. Então esse indivíduo estava correndo com uma maleta de alumínio. Qualquer outro material tem uma densidade muito maior. Então seria um peso muito maior e esse indivíduo não conseguiria correr com esse peso muito maior. Por exemplo, se fosse de zinco, como a densidade do zinco é 7,1, então nós teríamos aqui que o peso que ele estaria carregando, 7,1, é igual a massa dividido pelo volume de 20 mil ml. Então, a massa que esse cara estaria carregando seria 20 mil
vezes 7,1, que vai dar um valor bem acima do valor do seu peso, e o exercício fala que a gente só consegue carregar o nosso próprio peso. Seria 142 quilos, neste caso. Então, ele não conseguiria correr, ninguém consegue correr levando 142 quilos. E os outros, como tem densidades maiores, seriam muito maior ainda. Então a alternativa correta é alumínio. Questão de número 6. Analisando o gráfico acima referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que... Bom, então nós temos um gráfico, né, que você já deve ter estudado os gráficos de substâncias, de aquecimento, e como esse aqui apresenta dois patamares constantes, nós já sabemos que isso aqui é uma substância pura. Por quê, professor? Porque a fusão é constante, esse primeiro patamar aqui, e a ebulição também é constante. Bom, escolha uma opção. A primeira, quando t igual a 4 minutos, olha só, está falando desse tempo aqui, ó. Quando o tempo é igual a 4 minutos, coexistem substância sólida e substância líquida. Isso está certo? Olha só, no tempo de 4 minutos, o que está acontecendo aqui? Ela vai estar nesse ponto aqui. E esse ponto ele está acima da fusão e abaixo da ebulição. Portanto, uma substância que está acima da fusão e abaixo da ebulição, ela só está no estado líquido. Então isso está errado, porque eu não tenho sólido nessa situação. A segunda alternativa está dizendo que em T1 inicia-se a liquefação da substância. No tempo 1 aqui, ó, está começando o quê? Está começando a fusão da substância e não a liquefação. Errada também. A terceira alternativa está dizendo que no intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Ó, de 5 a 8 minutos, que é o segundo patamar que nós observamos nessa substância, nós observamos que ela está em ebulição. Ou seja, aqui ela está no estado líquido e também no estado gasoso. E não totalmente na forma de vapor. Então também está errado. A quarta alternativa está dizendo que a substância tem ponto de fusão igual a 40 graus. Exatamente, aqui nós temos a fusão dessa substância, né? E aqui ela está a 40 graus. 40 graus Celsius. Essa é a alternativa correta. Quando t igual a 2 minutos, tem-se um sistema monofásico. Quando t está igual a 2 minutos, que é esse ponto aqui, o que nós observamos é que ela está em fusão, ela está no sistema sólido, no estado sólido e no estado líquido. Ou seja, é um sistema bifásico e não um sistema monofásico. Questão de número 7. Certa quantidade de uma substância foi aquecida num recipiente apropriado, sendo depois resfriada. O gráfico a seguir indica a variação da temperatura com o tempo e as mudanças de estado observadas durante o experimento. Então tem um gráfico aqui que você observa, né? A substância ela estava inicialmente abaixo desse T1 aqui, então ela está aqui, e aí foi aquecendo, chegou aqui, ela foi sendo resfriada. Ok. Sobre o experimento foram feitas as seguintes afirmações. Os trechos de A a J referem-se à substância no estado sólido. A e J. Olha só, aqui nós temos a temperatura de fusão, porque você observa ó, que está tendo um primeiro patamar aqui, e aqui a temperatura de ebulição, que é o segundo patamar. Então é uma substância pura, né? E quando ela está abaixo da temperatura T1, que é a fusão dela, ela vai ser sólida.
Qualquer temperatura abaixo da fusão, ela é sólida. Entre a fusão e a ebulição, ela é líquida. E acima da ebulição, ela é um gás. Então, o A e o J está abaixo da fusão, portanto, está correto. A segunda alternativa diz o seguinte: T1 é a temperatura de fusão durante o aquecimento e de congelamento durante o resfriamento. Exatamente, aqui eu tenho na primeira parte o aquecimento. Então, um sólido que está passando do estado sólido para o líquido, ele está em fusão. E quando eu estou diminuindo a temperatura, esse líquido está passando para o sólido, ele está congelando. É uma temperatura em que está havendo um congelamento durante o resfriamento. Portanto, a 2 também está correta. A 3. A passagem de F até J é endotérmica. Ó, de F até J, nós estamos tendo um resfriamento. Para que o material resfrie, ele ganha ou ele perde calor? Vamos lá. Lembrando isso aqui. Então eu tenho, digamos que eu tenho aqui gelo dentro desse recipiente. E esse gelo, ele vai passar para o estado líquido. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Fornecer calor, fornecer energia. Então, esse processo em que um sólido ele vai para o estado líquido, ele tem que absorver calor. E nesse processo de absorção de calor, nós chamamos esse processo de processo endotérmico. Já ao contrário, quando eu tenho um líquido e eu coloco essa água líquida, por exemplo, no congelador, ele vai virar sólido. Nesse caso, esse líquido, para virar gelo, eu tenho que fazer o que com ele? Ele tem que perder calor, ele tem que resfriar. E nessa perca de calor, tá? Aqui o calor sai do sistema, aqui o calor tem que entrar no sistema. E essa perca de calor é um processo que nós chamamos de exotérmico. Tá? Na passagem de F até J, ele está resfriando, está perdendo calor. Então é um processo exotérmico e não um processo endotérmico. O endotérmico absorve calor e o exotérmico perde calor. O item 4 diz o seguinte: de C e H são trechos nos quais a substância encontra-se líquida. Então C e H ela é líquida. Olha só, realmente está abaixo da fusão, da ebulição e acima da fusão. Então está correto, ela é líquida. Em B, D, G e I, a substância encontra-se em dois estados físicos ao mesmo tempo. Vamos ver se isso é uma verdade. Bom, analisando aqui, nós temos aqui no B, realmente é a fusão. Então ela vai estar passando do sólido para o líquido. Aqui no D é a ebulição. Então ela está passando do líquido para o gasoso. Aqui no G é a condensação. Ela está passando do gasoso para o líquido. E aqui no I é a solidificação. Ele está indo do líquido para o sólido. Então, em todos esses, ela está em dois estados físicos ao mesmo tempo. A alternativa está correta. E a última, em E, a substância é um sólido. Em E, a substância é um sólido. Aqui em cima ela é sólida? Não, né? Porque aqui em cima ela é um gás. Aqui nós temos o estado gasoso. Aqui nós temos o líquido. E aqui embaixo nós temos o sólido. Então está incorreta. Então as alternativas corretas que nós temos é A1, A2, A4 e A5. 1, 2, 4 e 5 é essa alternativa aqui, a terceira, a alternativa do meio nesse caso aqui. A1, A2, A4 e A5. Questão de número 8, pessoal, que traz para a gente o rótulo de uma garrafa de água mineral e tem a sua composição química.
Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como? Bom, ela é uma mistura eutética. Para ela ser uma mistura eutética, eu teria que ter o gráfico para saber se a fusão é constante ou a ebulição é constante. Para a azeotrópica também. Então não tenho esse gráfico, eu não posso afirmar isso. Ela é uma mistura homogênea? Aparentemente sim, porque o que é a água mineral? É uma amostra em que nós temos um líquido homogêneo, uma mistura homogênea ali dentro. Então ela pode ser uma mistura homogênea. É uma substância pura? Definitivamente não. Olha só o tanto de substâncias que você tem na composição química dela. Então não é pura. É uma mistura heterogênea? Também não é, porque eu não consigo ver mais de uma fase. Eu consigo ver apenas uma fase quando eu trabalho com água mineral. Então ela é uma mistura homogênea. Penúltima questão, pessoal, vamos lá então. As substâncias água, vinagre, azeite, gelo e uma pequena esfera de ferro são adicionadas em 2 recipientes na ordem a seguir. O número de fases e componentes ao se colocar os materiais 1, 5, 2, 4 e 3 em um recipiente nessa ordem é... Bom, vamos lá então. Então nós vamos ter um recipiente, né? Ok. Então nós vamos colocar ali primeiro, o 1 é água. Então colocamos água aqui nesse recipiente. 5 é ferro. Então uma pequena esfera de ferro é colocada nesse recipiente. Ela é mais densa do que a água, então vai aqui para o fundo. Depois nós vamos colocar o 2. O 2 é vinagre. O vinagre ele é solúvel na água, né? O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Então colocando o vinagre, se for incolor, vamos considerar que seja incolor, o aspecto vai continuar idêntico. E depois vamos colocar azeite. Não, 4. Gelo. Então vamos colocar gelo aqui nesse sistema. E aqui nós temos o gelo adicionado. E por último, o azeite. O azeite ele é mais denso do que a água e o gelo, então ele vai ficar aqui, digamos assim. Ok, então colocamos aqui todos os materiais que o exercício falou. O número de fases e de componentes, vamos lá. Eu consigo ver essa fase aqui, a fase do óleo, então é uma fase. Eu consigo ver essa fase líquida aqui, que tem água e vinagre. Eu consigo ver essa fase que tem a esfera. E eu consigo ver essa fase aqui que tem o gelo. Então tem 4 fases. E tem quantos componentes? Bom, bem, nós temos o óleo é um componente, a água e o vinagre. A água é um segundo componente. E nós temos o vinagre também, que é um terceiro componente. Essa esfera aqui é um quarto componente. E o gelo não é um outro componente, porque ele é a mesma coisa que água, é a mesma substância. Então nós temos 4 fases e 4 componentes. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos então para a última questão fresquinha, que caiu no Enem Digital de 2020, aplicado em 2021. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro.
Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então ele deu aqui os dados, a fórmula, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, né, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição de cada um deles, e perguntou qual é o gráfico. Bom, como trata-se de uma substância pura, né, então nós vamos ter que ter dois patamares, um constante para a fusão e um constante para a ebulição. Esse gráfico primeiro aqui não é, porque não tenho patamares constantes nem para a fusão e nem para a ebulição. O segundo, eu tenho aqui uma ebulição constante, mas a fusão não é constante. Então não pode ser. Esse terceiro, a ebulição é constante, mas a fusão não. Então não pode ser uma substância pura, é uma mistura. O quarto, sim, olha só, esse aqui eu tenho a fusão constante, que é a temperatura de fusão, aqui ó, 1600 graus, e a ebulição, que é 2230, também é constante. Fusão constante, ebulição constante, é esse o gráfico. A letra E, nós temos a fusão constante e a ebulição variável. Então na letra E, na letra C e na letra E, se a questão tratasse de uma mistura eutética ou mistura azeotrópica, seria a letra C ou a letra E. Valeu pessoal, ficamos por aqui, todas as questões resolvidas. Um abraço, até a próxima.